Falar de justiça climática é falar de justiça e reparação histórica de um povo que teve sua terra negada. Porque quando as pessoas pensam Amazônia, pensam logo assim, isso aqui é só um matagal, uma grande floresta. E nós estamos falando de gente. O mercúrio é um assassino lento dessas populações todas. Eu acho que isso o governo brasileiro e, no caso aí, os governos da Amazônia também, dos países vizinhos, devem reagir já. Em nome de uma transição energética, você destrói outros territórios. E isso não tem nada de justiça, né? Para a gente discutir uma transição justa, nós precisamos discutir acesso à terra, nós precisamos discutir justiça climática. A nossa Amazônia é o que eles querem, mas ao mesmo tempo que eles querem a nossa Amazônia, não é para proteger. Se for para pensar, é apenas para benefício próprio de algo financeiro. Tirem as mãos da Amazônia, tirem as mãos da terra do povo indígena, né? Essa terra precisa ser desse povo e precisa ser garantido para esse povo. Falar de justiça climática é falar de mulheres, de mães e famílias que não estão conseguindo alimentar os seus filhos porque tem uma comida hoje contaminada. Em 2025, no coração da Amazônia, Belém do Pará foi o centro para o debate sobre a emergência climática. Na COP30, enquanto o mundo buscava acordos para frear o colapso, vozes das florestas, das águas e do campo ecoavam o grito de urgência. Mas os guardiões do bioma encontraram barreiras. Símbolos milenares de resistência, o arco e a flecha foram rotulados como ameaça, barrando lideranças munduruku dos espaços de partilha. Uma fronteira invisível. De um lado, a COP do capital, do outro, a COP dos povos. Para quem vive a realidade da crise climática nos territórios, o grito é um só. Não existe justiça climática sem justiça social. Não foi uma COP pensada nos povos indígenas. A gente tem sentido isso na pele desde o dia que a gente chegou e aí a gente se depara com esse tipo de situação aqui, né? De a gente chegar, uma audiência com a doutora Thaís marcada e a gente é barrado de entrar, né? Mesmo a doutora vindo aqui, né? E não liberado para a gente entrar. Então a gente tem crianças, como vocês podem ver, a gente tem crianças, a gente tem pessoas idosas, nossos caciques, que tem problema de pressão, infelizmente, e aí sem nenhum tempo sem nenhum apoio. Como eu falei, deveriam colocar pelo menos as mulheres com criança aqui para dentro, os idosos, entendeu? Que era o mínimo que poderiam fazer. O resto, a gente vê o que faz. Aí falam que, porque vocês poderiam fazer um ato de vandalismo, é o que chamam, né? Então a indignação, né? O que acontece são retrocessos do que a gente vem sofrendo, são coisas que a gente vem sofrendo que a gente acaba muitas vezes tomando atitudes que a gente não gostaria de tomar, né? A gente não está aqui, né? Como todos sabem, a gente não está aqui brincando, né? Eu não gostaria de estar aqui hoje, eu gostaria de estar na minha aldeia, né? Eu gostaria de estar na minha aldeia, mas infelizmente a gente não pode se calar diante da situação que está acontecendo. São pressões e mais pressões, né, e opressões, querendo que a gente se cale, mas infelizmente, felizmente a gente não vai se calar. É que nem sempre tem falado, enquanto tiver sangue nas veias, a gente vai estar lutando e a gente sempre vai existir. O povo munduruku nunca vai morrer, ele vai existir e resistir o tempo que for preciso. Não só as comunidades do estado do Pará, mas de toda a Amazônia, também de vários outros estados do país, as pessoas vieram para Belém para trazer, para apresentar a sua realidade e fazer, sobretudo, atos de denúncia, né? A gente tem como exemplo aqui o Tribunal dos Povos, está acontecendo também a Cúpula dos Povos, né? Reunindo mais de 10 mil pessoas aqui em Belém, e todas essas são manifestações, eu diria assim, quase um pedido de socorro, né, dessas comunidades para que o Estado as escute. Então nós estamos aqui no espaço, em uma das salas da Casa da COP do Povo,
que é uma organização da mobilização de base das comunidades, né, composta por algumas instituições da sociedade civil, como a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, o Instituto Zé Cláudio Maria e tantos outros, que pensaram nessa ideia, né? Nós temos várias colisões em Belém, nós temos a Cúpula dos Povos, temos o COP das Baixadas, COP dos povos indígenas, e a gente pensou numa também que a gente pudesse ir esmiuçando alguns eixos de debate para apoiar, sobretudo, os territórios nessa discussão, né, da conferência que está acontecendo aqui em Belém. O discurso sobre transição energética dominou. Fala-se em energia limpa, carros elétricos e créditos de carbono como a salvação do planeta. Contudo, no chão da floresta, o vocabulário é outro. Para os povos e comunidades tradicionais, o que o mercado chama de solução se traduz em novas formas de devastação. O avanço desenfreado da exploração de minérios, a pressão de empresas sobre o cadastro ambiental rural e a mercantilização de territórios que não são mercadorias. A conta da tal energia verde está sendo paga com o sangue de quem vive na margem. Não adianta eu defender um modelo que amplia as eólicas, que amplia as energias fotovoltaicas, sendo que isso vai degradar ou vai destruir diversos outros territórios que vão ser explorados, por exemplo, minério de ferro, minério de níquel, cobalto, lítio, né? Porque para você fazer o modelo de transição que está posto hoje, você precisa explorar esses minérios. Os carros elétricos, eles são movidos a bateria de lítio, a bateria de nióbio. A realidade da falta de política pública é extremamente grave. Então, onde falta o Estado, entra as empresas que estão negociando o crédito de carbono. Então, elas vêm colocando uma pressão sobre as comunidades, uma pressão extremamente forte, né, contra as comunidades, em cima das comunidades, e o pessoal chega e cede. Aconteceu de chegarem empresas fazendo pesquisa nas comunidades, fizeram emissão de do cadastro ambiental rural individual, que é um contraponto ao que se vem lutando pelos PCT, né, que é de povos e comunidades tradicionais, que é coletivo, para ajudar que a terra, o território continue na mão do povo, numa maior segurança. A gente sabe que o CAR não é documento de terra, mas é utilizado muito nesse sentido, principalmente em ações judiciais contra as comunidades. Então, você ter um CAR individual é facilitar esse tipo de jogo. A exploração do petróleo na Foz do Amazonas, ela não é de interesse de nenhum povo indígena, de nenhuma comunidade tradicional da região amazônica. Ela não é de interesse dessa população. Assim como a ferrogrão não é de interesse da população, assim como as grandes usinas não é de interesse dessa população. Então, são grandes empreendimentos que não estão a serviço da região amazônica, ela não traz riquezas para essa região. O que pode acontecer é um desastre gigantesco e atingir uma biodiversidade que pode causar um estrago inimaginável na Foz do Rio Amazonas. Enquanto a agenda oficial debatia acordos e mapas de caminhos, o Tribunal Popular do Ecogenocídio ocupava o Ministério Público Federal para julgar 21 casos emblemáticos. Diante da omissão do Estado e da pressão de grandes empreendimentos, o espaço se tornou um território legítimo de escuta e denúncia. Em pauta, a violência contra os guardiões da natureza, as falsas soluções climáticas e o papel de instituições que financiam violações. Não são apenas casos isolados, são as cicatrizes de uma guerra que atravessa décadas.
Do massacre impune em Pau d'Arco à contaminação silenciosa por mercúrio e agrotóxicos, o que se ouve não são apenas um relato jurídico. É um grito por justiça que uniu 3 continentes: América Latina, África e Ásia. Escuta o som do meu tambor, escuta o som do meu tambor, escuta o som do meu tambor. Eu aprendi a tocar esse tambor com meu amor, eu aprendi a tocar esse tambor com meu amor. Escuta o som do meu tambor, escuta o som do meu tambor, escuta o som do meu tambor. Eu aprendi a tocar esse tambor com meu amor. Faz comigo. Escuta o som do meu tambor. Escuta o som do meu tambor, me deixa mais aqui. Escuta o som do meu tambor, eu aprendi a tocar esse tambor com meu avô. Escuta o som do meu tambor, escuta o som do meu tambor, escuta o som do meu tambor. Oh, respeita o meu tambor, que ele é feito de amor, que ele é feito de madeira, de floresta, de amor. Escuta o som do meu tambor, é da Amazônia. Escuta o som do meu tambor, é do Amapá. Escuta o som do meu tambor, veio de lá, veio de lá, veio de lá, passa cá. Escuta o som do meu tambor, escuta o som do meu tambor, escuta o som do meu tambor. Ele é feito de madeira, de couro, de amor. Eu aprendi a tocar esse tambor com meu avô. Sobre herança. Nós só estamos aqui porque sabemos, cada um de nós, o lugar da nossa herança. Sabemos conectar passado, presente, que pulsa e passa na gente, e futuro. Saudações. Vários dos relatos tocaram nesse ponto. Isso, então, nos faz meditar sobre os desafios e o drama que nós temos diante de nós agora, para nos opormos a essa continuação desse drama que dura 300 anos, 400 anos, em certos casos. Porque agora, o que eu achei que é mais dramático é a poluição pelo mercúrio nos rios dos garimpeiros e dos agrotóxicos, porque isso já está afetando as comunidades ribeirinhas e comunidades indígenas. Dá testemunho, foto e vídeo de gente já que nasce com deformações físicas, e não há nem registro, mas provavelmente isso também provoca muitos natimortos, abortos e tal. Então é um drama que tem um efeito cumulativo, porque esse mercúrio se acumula na escala alimentar, e ele até começa já no Peru, nos tributários do Rio Madeira, do Rio Mamoré, depois o Madeira, e que vai desembocar na Amazônia. Então, nós estamos falando aí de mais de 20 anos de poluição que vão demorar um século ou dois para desaparecer. Pela memória do Zé Cláudio e da Maria, pela memória da irmã Dorothy, pela memória de todos os povos indígenas que foram assassinados, de todos os povos quilombolas que foram assassinados nessa terra, por justiça, para que a justiça se faça. O Tribunal dos Povos contra o Ecogenocídio é por todos eles que não estão mais aqui, e por todos aqueles que nesse momento estão sob ameaça. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Zé Cláudio e Maria estão presentes, pois a gente ainda pulsa. O pulsar do seu coração. Zé Cláudio e Maria ainda pulsa. Pois a gente ainda pulsa. O pulsar do seu coração. Chico Mendes está presente, pois a gente até sente o pulsar do seu coração. E
ainda pulsa. E agora nós vamos para a luta com a terra que é nossa ocupar. A gente vai aquilombar, aldear esse tribunal, o Ministério Público Federal, com o Tribunal Autônomo dos Povos. A gente vai se organizar em cortejo para fazer a retomada, a ocupação, o aquilombamento desse Ministério Público Federal. O caso de Pau d'Arco é um caso bastante emblemático que reflete o estado de violência e de impunidade que as comunidades do campo vivem no Pará e na Amazônia. Um caso muito grave de violência policial que aconteceu em 2017 e que permanece impune, porque, embora tenha havido a investigação em relação aos policiais que foram executores da chacina, até o momento a gente não tem data marcada ou previsão de acontecimento do tribunal do júri. Então é um caso que a gente percebe que não teve uma investigação integral, também não tem nenhuma resposta do judiciário, já são 8 anos, né, de espera, em que, sobretudo, os familiares que estão completamente desassistidos, também os demais sobreviventes, esperam por uma resposta justa e pela reparação integral diante de todo o dano, de todas as violações que aconteceram e que continuam acontecendo em decorrência do massacre. E a gente precisa falar a respeito desse caso e de tantos outros casos de violência nesse contexto da COP, porque a gente está discutindo uma possível transição, né, para a preservação ambiental, mas não tem como a gente falar da preservação ambiental sem a gente falar também de justiça no campo, sem a gente falar de reforma agrária, sem a gente falar da necessidade de o Estado garantir as condições para que essas pessoas possam permanecer nos seus territórios, né, fazendo a preservação dos territórios e, especialmente no caso das famílias da ocupação, Jane e Júlia, para que elas possam continuar na área produzindo alimentos, porque são agricultores familiares, né, que dependem, sobretudo, do apoio do Estado para dar continuidade no trabalho que eles desenvolvem. Nós, negros, sabemos o que é isso. Seja no Morro Quebrado, nas vielas, nos palacetes, onde nos impede de entrar, nós nos reconhecemos. E é na bolinha dos olhos. E hoje, todos nós, aqui juntos, vamos defender os nossos direitos para quem quer que seja, na bolinha dos olhos. Eu sou mestre Ivamar. Trabalho com comunidades quilombolas. Sou um ativista do movimento negro desde 1970. A minha luta não começou agora. E é por isso que eu acredito que é só na bolinha dos olhos, olhando bem, bem fundo. Esse tribunal é uma forma de dizer que basta de violência e que as instituições, inclusive internacionais, também precisam olhar para essas situações. Então, o caso do Belmont é mais um caso de tantos outros casos da região da Macro que tem sofrido com esse conluio entre empresa privada, entre um Estado que beneficia o agronegócio, a concentração fundiária e totalmente a ausência, o abandono das políticas públicas e da reforma agrária. Então a gente pede justiça por essas comunidades e nós vamos fazer aqui a defesa da vida, independente de qualquer situação de ameaça ou violação, nós estaremos aqui presentes falando dessa situação e fazendo justiça, tentando fazer justiça. Uma das coisas que nós mais temos denunciado aqui é que não há justiça climática com essa concentração fundiária desse país, que é também colonialista. Então, não haverá justiça se nós não ouvirmos e também se o Estado brasileiro não reconhecer que a história agrária do país fez sangrar muita gente. E essas pessoas precisam ser reconhecidas a partir da garantia dos seus territórios. Então, a nossa maior denúncia aqui é que o governo coloque como centralidade a reforma agrária. E nós não queremos que quede impune este caso, no queremos que en Chile haya más desaparecidos ni a nivel mundial
por el hecho de pensar diferente, por el hecho de proteger un bosque, por el hecho de proteger una tierra que a ellos, como pueblo indígena, les pertenecía de sus ancestros. Así que por eso nosotros estamos acá y dándole las gracias a todas las personas que ocupan un poco de su tiempo para escucharlo e difundir o tema de minha madre. E hoje, então, estamos aqui expondo o caso do desaparecimento da minha mãe, porque ela estava querendo proteger o seu território ancestral, ela estava querendo proteger o bosque nativo. E estamos aqui buscando solidariedade ao redor do mundo, para que outras pessoas também não sejam desaparecidas forçosamente, para que não aconteça com outros defensores aquilo que aconteceu com a minha mãe. E é por isso que agradecemos a atenção e o tempo de vocês para nos escutar aqui hoje. Onde está Julia Chuní? Onde está Julia Chuní? Onde está Julia Chuní? Onde está? Foi muito bem pensado, né? Esse espaço para a escuta desses povos, né? Para a escuta dessas lideranças, para a escuta dessas pessoas que estão tendo seus corpos atravessados pela violência. Eu acho que o tribunal ele tem esse papel político, né? De juntar essas falas, esses gritos, esses corpos, essas identidades, de irmanar toda essa luta e essa dor, mas assim, de um esperançar, né? O que é meio emblemático, né? Assim, a gente escutar a dor, mas é uma dor que transforma, é uma dor que te chama, que te convoca, sabe? Mas a dor aqui não paralisa, ela convoca. Contra o modelo da monocultura que envenena rios e solos, surge a força da agricultura familiar e da produção dos povos que respeitam o ciclo da natureza, os verdadeiros pulmões do clima. Enquanto o agronegócio avança com a lógica da destruição, quilombolas, camponeses, ribeirinhos e indígenas reafirmam que não existe floresta em pé sem os territórios. A resistência se manifesta na mística, no rito e na luta diária de todos os povos e comunidades tradicionais. Não dá para fazer isso sem ouvir os guardiões da floresta, sem ouvir quem realmente, de fato, traz essa alternativa de que outro modelo é possível, um modelo que respeite a natureza, um modelo que traz uma agricultura diversificada, sustentável, um modelo que traz não contaminação da água e das nascentes. Somente nesses espaços das comunidades tradicionais dos povos indígenas a gente pode ver esse modelo com a agricultura familiar, também os pequenos agricultores, que é contrapõe esse modelo hegemônico da monocultura, que destrói, que desmata, que envenena os rios, que envenena o ar, que causa verdadeiros danos ambientais. Antigamente não tinha o uso tanto de agrotóxico, né? Aí hoje a gente já está percebendo que algumas plantações, às vezes, as pessoas têm que usar esse uso de agrotóxico, né? Hoje é tudo no veneno, mudou muito, muito, muito. Quando eu era criança, nós colhia arroz, tudo, ninguém via falar em veneno, né? Então eu creio que está mudando muito, muitas coisas por causa de agrotóxico mesmo. A temperatura muda, fazia muito frio onde eu nasci, hoje não faz mais. Era frio, né? O clima mudou demais. Já sofri uma doença, mas graças a Deus eu sou curado. Eu sofri um câncer de pele e conversei com os médicos. É o sol, é a radiação do sol. É o sol se cuida e aí a gente
está se cuidando, né? Mas eles falam que é só o sol mesmo, não é outra coisa, a temperatura, né? Quando chegou o empreendimento, que é uma fazenda, o fazendeiro, ele colocou uma bomba dentro do rio. E assim como a água ia para dentro da fazenda, ela voltava com os venenos, com a urina do boi, sabe? Aí então ele descampou uma parte, ele foi até multado por conta dessa situação. Mas hoje não existe essa bomba aonde a gente conhece, né? Não existe mais essa bomba e também nós estamos muito prejudicados. O quilombo de Tambaiaçu, ele está sendo um quilombo que ele está aqui, tipo, é uma ilha, é uma bola. Ele é um quilombo de 1.800 hectares de terra e ele está no meio hoje dos grandes proprietários. Nós não temos vizinhos que não seja o pessoal do agro. Nós somos da floresta e é onde se tem mais floresta em pé, aonde hoje é visto pela água e pela floresta. Mas aqui existe nós, que somos os guardiões, porque eu digo assim, eu sou agricultora, mas o pequeno agricultor, o agricultor familiar, ele não desmata, ele não destrói a floresta. Ele sim põe comida na mesa de cada um. Porque a alimentação vem da agricultura familiar. A Marcha do Clima ocupou Belém com mais de 70 mil vozes. Um recado para o mundo, alertando de que a mudança real não vem de cima para baixo. Quando as luzes da conferência se apagaram e os representantes oficiais deixaram o solo paraense, o grito da terra permaneceu ecoando. Porque, para os guardiões da Amazônia, a justiça climática não é um ativo financeiro. É a urgência de ser, existir em defesa da vida e da natureza. Chegou a vez da Amazônia falar para o mundo. Chegou a vez aqui de encontrarmos o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa, o Pantanal, a Caatinga, que estão sendo igualmente destruídos. E é por isso que aqui se torna, neste momento, a Zona Azul da COP30, onde se encontram os guardiões e as guardiãs da vida. Essa marcha, né, ela foi assim, aquilo que nós queríamos falar e não teve a oportunidade. Então nós gritamos para o mundo todo entender que nós não estamos satisfeitos, que tem que mudar, senão vai acabar tudo. Acho que a gente podia ter confrontado essas bancas de negociação que está acontecendo. A gente tá junto aqui, mas a gente ainda está junto separado também, né? Eu acho que precisa dizer, né? A gente também construiu os nossos espaços para pautar a partir, né, das nossas realidades, claro, legítimas, ninguém está dizendo que não são, a partir das nossas demandas, né, dos nossos acompanhamentos com aqueles e com aquelas nas quais nós estamos, nos colocamos nessa luta, mas eu acho que a gente tinha condições, né? Tinha condições de ter construído, eu acho que um espaço mais democrático, sabe? Mais inclusivo, mais revolucionário, de mais força e resistência. Mas a resistência, a capacidade do povo de cantar e dançar e participar juntos e partilhar, aí renova e faz a gente lembrar que a verdadeira mudança vem de baixo. Quem vai fazer a diferença é o povo organizado, unido, e são essas coisas, como o tribunal, que ajuda o pessoal a se juntar, trocar ideias. Não são só códigos,
São vidas, são pessoas, são rios, são coletividades, são modos de existir, né, diversos e precisam ser respeitados. Então, saímos mais fortalecidos, saímos com nossa esperança muito mais forte e principalmente com certezas de que nós continuaremos resistindo. Eu quero deixar a mensagem de dizer que a luta continua. Não é porque a gente veio aqui, falou ou alguém prometeu que nós vamos ficar parado ou calado. Nós temos que continuar. Quero dizer para todos os segmentos sociais que a nossa luta continua. É preciso nós continuar mobilizando, preciso nós continuar falando, precisa nós continuar lutando pelo nosso planeta.